E aí, meninos, vamos para a segunda parte da nossa aula. A gente viu na aula passada aqui, ó, o flyer na sua parte da frente. E eu quero analisar um pouquinho aqui com vocês. Opa, perdão. Eu quero analisar um pouquinho aqui com vocês a parte de trás do nosso flyer. Olha aqui para mim, presta atenção, gente. Na parte de trás do nosso flyer está a sua parte mais prescritiva. Nessa parte aqui, gente, é onde nós vamos efetivamente colocar as informações e as ordens que nós pretendemos dar ao indivíduo que consumir o nosso texto. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Você fez o seu flyer. Seu flyer vai servir para quê? Não é uma campanha de prevenção ao suicídio? Então, o que eu preciso para que a pessoa que pegue aquele flyer esteja apta a ajudar alguém nessa situação? Primeiro, eu preciso de informação, né? Eu preciso dizer quais são os sintomas e os alertas de uma pessoa que tem tendência suicida. Então, isolamento social, falar sobre vontade de morrer. Só um adendo rápido. As coisas que nós sentimos, muitas vezes, elas se revelam na fala. Então, esse papo de que, quem diz que vai se matar não fala. Isso é caô, gente, ok? Tá? O suicídio é a última escala de uma escalada de sofrimento. Então, a pessoa ela vai dizer em algum momento. Ela vai revelar em algum momento a vontade de tirar a própria vida. E a gente precisa ficar atento a isso, ok? A gente precisa ficar atento ao isolamento social, a comportamentos destrutivos repentinos, tá? Como abuso de álcool e drogas. Não é aquele seu amigo que é meio louco da vida, que já faz isso todo final de semana. Você fica de olho nele também. Mas eu estou falando de uma mudança brusca do comportamento. O cara que, de uma hora para outra, né, começou a abusar de álcool, droga, cigarro, seja uma droga legal ou ilegal. Tá? Isso é o comportamento de alguém que está entrando em algum tipo de processo psicológico complexo. Tá? Então, esse é um dos possíveis avisos comportamentais que são dados. O isolamento social é um outro deles, não na situação que nós estamos, né? Inclusive, galera, papo sério, é muito possível que algumas pessoas ao redor de vocês estejam experimentando um pouquinho, não de tendência suicida, né, mas de ansiedade, depressão e tal. O que você pode fazer? Ouça. É a mesma coisa que você faz para uma pessoa que tem tendência suicida. O que você pode fazer? Ouça sem julgar. Ofereça ajuda, ofereça o ombro. Na grande maioria das vezes, o que essas pessoas precisam mesmo é só alguém que as ouça. Agora, você precisa lembrar também que você não é psicólogo. Então, além de ouvir, é necessário que essa pessoa procure ajuda profissional. Hoje, um dos melhores órgãos que trabalha com esse problema é o Centro de Valorização da Vida, ok? É claro que você não vai fazer isso, tá? Mas se você buscar no Google, tá? A palavra suicídio, a primeira coisa que vai vir é o telefone do Centro de Valorização da Vida, ok? Por quê? Essa é uma estratégia do Google, tá? Na verdade, é uma estratégia governamental associada aos buscadores de internet. Algumas pessoas, há um tempo atrás, começaram a entender que a internet era uma forma potencializadora de divulgar formas de suicídio. Então o cara ia lá e digitava, né? Quero me suicidar, formas de suicidar, e vinha uma lista. O Google, em parceria com o CVV,
organizou o seu buscador de forma que se você colocar algumas palavras-chave como essa, no Bing não adianta, tá? Tem que ser no Google. Você vai ter esse telefone aqui, ó, 188. É o telefone do Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida é um centro de apoio psicológico de urgência. Ou seja, você está na crise, você está tendo pensamento suicida naquela hora, pá, liga para um 88, o psicólogo lá do outro lado vai te segurar na linha, vai conversar com você, até que aquele pensamento passe e você procure depois um atendimento especializado. Não é um atendimento psicológico de acompanhamento, ok? É um atendimento psicológico de urgência. Então, informar a existência desse número aqui no seu flyer é uma estratégia muito interessante, porque tem muita gente que não sabe que isso aqui existe. Se você conversar com algumas pessoas na rua, se você perguntar para elas, se uma pessoa tem tendência suicida, o que você faz? Eu vou ligar pro pastor, eu vou chamar o padre, vou dar 3 tapas na cara, vou dizer que tá com frescura, aquela coisa toda. Ou seja, ela só vai ter determinadas atitudes que muitas vezes vão até piorar a questão, entendeu? Então, gente, instruir como uma das formas de prevenção, tá? Eu coloquei aqui algumas para você. Ouvir, aconselhar, não julgar, indicar ajuda. O CVV, por exemplo, é uma forma de indicar ajuda, ok? Dá uma olhada nesse flyerzinho aqui da esquerda, olha só, vamos lá. Esse flyer aqui, ele contém direitinho o passo a passo que deve ter no seu verso. Vamos ver algumas coisinhas aqui, ó. Deixa eu separar pra gente. Pedestres. Atravesse a rodovia com segurança. Utilize a passarela, utilize as passagens, utilize as pontes, atravesse. Primeira coisa, gente, dá para perceber que a grande maioria desses versos aqui está num tempo chamado imperativo, e eu juro que eu nunca mais tento escrever com o meu mouse, e parece que eu tive um AVC. Continuei escrevendo com a mão, que eu tive um ataque, né? Mas vamos lá. A grande maioria desses versos aqui, pessoas, está no imperativo. Por que está no imperativo? O verbo, o tempo verbal imperativo é aquele tempo que a gente utiliza para dar ordem. Vamos pegar para nossa realidade. A gente está aí nesse processo de quarentena, isolamento social e etc, né? Quantas vezes você viu alguma propaganda ou mesmo hashtag na rede social dizendo assim, não saia de casa, fique em casa, se isole? Isso tudo é imperativo. É o que? É um tempo verbal que é utilizado especificamente para te dar uma ordem, ok? Então, galerinha, quando você for criar o seu flyer, você vai precisar estruturá-lo pelo menos em 2 partes. Aqui, ó, na primeira parte que está as orientações gerais, você pode colocar o comportamento, ou seja, como identificar um comportamento suicida. Aí aqui você não vai precisar utilizar o imperativo. Quando você estiver falando sobre como identificar um comportamento suicida, aí, gente, é só você explicar mesmo. Fique atento a esse tipo de comportamento, ponto. E aí você explica qual é o tipo de comportamento, ok? No nosso flyer, aqui nesse exemplo, né, foi feito um pouco diferente. Primeiro, teve uma primeira parte com orientações gerais e depois algumas orientações mais específicas. Para quando o pedestre estiver circulando onde não haja rodovia, inclusive à noite, e para quando ele estiver nos pontos de ônibus, ok? Se você quiser fazer essa divisão, né, fazendo seu flyer, não tem problema. Mas 2 coisas, e prestem muita atenção agora. 2 coisas são necessárias da parte de trás do seu flyer. Primeiro, você precisa identificar o comportamento de uma pessoa suicida. Segundo,
você precisa dizer quais são as ações a se tomar nesse caso. Tá legal? Tranquilo? Fazendo isso, você vai ter um flyer de qualidade. Aqui embaixo, para encerrar, você está vendo alguns apoios, né? Isso é comum em flyers institucionais, tá? Você viu aqui que a CCR Vioeste é a concessionária responsável, mas ela tem o apoio de outras 2 associações, ok? Beleza? Isso normalmente acontece. No nosso flyer isso não vai acontecer, porque essa é uma ação exclusiva do IPAI da Rede Adventista, então a gente vai estar trabalhando só com isso por enquanto. Pode ser que até lá a gente consiga, por exemplo, um patrocínio de alguém para ajudar a gente a fazer uma camiseta especial, alguma coisa do tipo. Aí a gente tem que colocar o apoio aqui. Por que também, galera? Porque existem algumas empresas que entram com dinheiro, inclusive, para essas campanhas. E esse dinheiro ele precisa ser retornado em forma de reconhecimento, tá legal? Então, por exemplo, conseguimos aí que a Nato Vale faça umas camisas especiais para nossa equipe. Aí a gente coloca apoio, Nato Vale, ok? Por enquanto, gente, não precisa pensar em apoio não. Voltando aqui, ó, você só precisa pensar no seguinte: aqui o seu tema é prevenção ao suicídio, a logo é a logo da escola, ok? Aquele asão da educação adventista, tá certo? Essas são as únicas informações visuais que você vai ter aqui em cima, além da sua imagem, que a gente já conversou. E aí aqui atrás, na parte do apoio, não precisa colocar nada, mas uma dica que a gente dá sempre, que pode inclusive ficar bem legal, você pode pegar, fazer um QR Code. E nesse QR Code, você pode linkar com acesso ao site do Centro de Valorização da Vida, tá? E como a gente vive numa sociedade altamente tecnológica, é só o cara passar o QR Code lá, vai direto para o site do CVV e funciona como uma outra estratégia de combate, de controle ao pensamento e às tendências suicidas. Ok, meninos? Então, gente, vista essa aula, eu vou passar a atividade para vocês, tá? E eu espero encontrá-los em breve. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.